Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender aí como criar nossas primeiras rotas utilizando aí o componente SimpleRouter. Se você tiver optado por outro componente, a ideia desta aula vai servir também para você utilizar em qualquer outro componente de sua escolha. Mas, como eu falei, eu recomendo que utilize o SimpleRouter. Você vai ver o quanto é simples criar rotas utilizando aí ele. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no meu arquivo index, eu vou incluir aqui um arquivo, então vou colocar aqui o novo require, colocar aqui um require, então, um arquivo chamado rotas.php. Então, rotas.php. Vou salvar aqui, obviamente que vai dar um erro, certo? Então vou criar esse arquivo aqui no meu projeto, na pasta raiz aqui. Eu vou criar então um novo arquivo, new file, chamado rotas. Você pode, obviamente, dar o nome que você quiser. Então, criei aqui e vou deixar ele limpo aqui. Bom, muitos sistemas e muitos desenvolvedores e empresas, eles criam todas as rotas diretamente aqui no arquivo index. Não tem problema nenhum. Tudo que eu for fazer aqui no rotas, você pode fazer diretamente aqui no arquivo index, aí, tanto nesse projeto quanto em qualquer um outro que você quiser utilizar. Eu gosto de deixar um arquivo separado somente para as rotas. Isso é uma opção minha, tá? Mas esse arquivo index, você pode utilizar ele e fazer a mesma coisa que eu vou fazer lá. Mas nos meus projetos atuais, eu deixo o meu arquivo index exatamente como vai ficar esse aqui. Somente com o autoloader e com o include ou com o require aí de rotas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente começar a criar nossas rotas, obviamente, que é utilizar o SimpleRouter. Então, use, vou colocar aqui SimpleRouter, como eu estou utilizando NetBeans, ele já vai puxar ali para mim. Obviamente que ele vai marcar aqui em vermelhinho, porque eu não estou utilizando ele ainda. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para criar uma rota é muito simples. Deixa eu criar aqui utilizando o método estático. Então aqui eu coloco SimpleRouter e aí eu tenho diversos métodos. O método que eu vou utilizar agora é o método get, ou seja, para a gente receber a nossa rota através do enter ali na URL e não através, por exemplo, do método post, que vamos ver mais adiante. Então aqui no método get, vou dar aqui um enter. O primeiro parâmetro é o URL. Então aqui, entre aspas, simples ou duplas, eu vou colocar a URL aí, que seria, por exemplo, o meu arquivo index, a minha primeira página. Então vou colocar aqui blog, vou colocar aqui uma barrinha, simplesmente indicando que isso aqui será a minha primeira página inicial aqui. O segundo parâmetro aqui, eu vou colocar o meu controlador e o meu método. Vamos entender na prática aqui. Então, entre aspas, simples, novamente, ou duplas, eu vou definir um controlador, já explico aí. Então, eu vou criar um controlador que nada mais é do que uma classe chamada, por exemplo, site, e eu gosto de colocar o nome controlador. É muito comum você ver DAO, control, enfim. Eu gosto de colocar site controlador, que nada mais é do que uma classe, e eu sei que a hora que eu bater o olho, está escrito ali site controlador, eu sei que essa classe é um controlador. Em seguida, eu vou colocar aqui um arroba e vou definir um método. Nesse caso, o método index. Então aqui eu estou dizendo que eu tenho que ter aqui uma classe. Esse aqui é um padrão, tá? Desse componente SimpleRouter, é utilizado em outros diversos frameworks também, tá? Então coloquei aqui o nome da minha classe, em seguida com arroba eu vou definir o método. Ponto e vírgula aqui no final. Só que para mim utilizar aqui os meus controladores, eu preciso setar esses controladores, também é um requerimento aqui desse componente. Então aqui eu vou colocar aqui então sempre com SimpleRouter e vou utilizar aqui o set, olha lá, set default namespace e ele me pede ali a string, no caso então eu vou colocar o nome da minha pasta de sistema, no meu caso é sistema. Em seguida eu vou criar ali uma pasta chamada controlador. Pode colocar controladores, control, enfim, o nome que você quiser, desde que você entenda que é a pasta que vai ser responsável por criar aí, conter os seus controladores. A gente vai ter uma introdução
sobre o MVC e você vai entender mais claramente esse conceito. Mas agora é importante você entender como a gente cria as rotas e fixar esse conceito. Então aqui, dentro da minha pasta sistema, eu vou criar uma pasta chamada controlador. Dentro da minha pasta controlador, eu vou ter diversos controladores. Então eu vou criar um controlador chamado site controlador, que como eu acabei de falar, nada mais é do que uma classe. E com arroba aqui eu vou criar então o método index, que vai ser o responsável pela minha rota raiz, ou seja, blog barra aqui, então minha rota raiz. Em seguida, para isso tudo funcionar, basta você vir aqui, ó, simply holder, e chama o método estático ali, ó, start. Simplesmente fazendo isso, eu já tenho então a minha primeira rota criada. Vou dar aqui Ctrl S para salvar. Perceba que eu tenho um erro ali, vamos ver que erro é esse, que está falando ali, ó, que ele não encontrou a rota. Por quê? Porque eu estou aqui acessando o arquivo diretamente em index, eu não criei uma rota chamada index.php, nem faria sentido. A gente sabe que o index.php é opcional, mas o NetBeans ele abre diretamente aqui o index.php. Mas aqui eu vou apagar e vou dar aqui um enter. Percebe que então tem aqui o meu barra blog, barra ali na raiz, e ele agora me fala o seguinte, ou seja, ele não encontrou então a classe, ou seja, não existe. Classe controlador, site controlador não existe. Ou seja, o nosso controlador não foi criado, obviamente. Então aqui, deixa eu abrir aqui a pasta do projeto. Então dentro aqui de sistema, eu vou criar aqui uma pasta, então, chamada controlador. Criei aqui a minha pasta. Você poderia também criar, obviamente, diretamente pelo software que você estiver utilizando aí de edição. Então criei aí a minha pasta controlador e vou dentro dessa pasta, então eu tenho a minha pasta ali, criar aí uma classe. Deixa eu deixar aqui na página do erro para a gente ver que assim que a gente criar aí a classe corretamente, este erro aqui vai sumir. Então vamos lá, vou criar aqui a classe, então botão direito, new classe, e vou dar o nome, exatamente o nome que eu coloquei lá, então site controlador. Lembrando que colocar controlador não é opcional, mas eu recomendo que coloque algum nome que identifique que essa classe vai ser um controlador. Então aqui dou um finish, então criou aqui a minha classe, deixa eu apagar todos esses comentários. Tenho a minha classe, posso salvar aqui, perceba que nada mudou aqui. Bom, lembra que a gente viu lá como criar nossas classes, como criar nossos métodos estáticos, nossos métodos dinâmicos. Como a gente está utilizando os namespace, então não basta só criar uma classe, a gente tem que definir então o namespace. Então aqui, sempre, né, namespace, define aqui, coloca então sistema, barra, o nome da pasta, que no caso, controlador. Defini então o meu namespace, agora pego e salvo. Perceba que agora eu tenho outro erro aqui. O que ele está me falando agora? Que eu não tenho um método, ou seja, aqui ó, o método index não existe na classe. Então basta ler também, ó, o método index não existe na classe controlador. E aí ele dá aqui o endereço, obviamente, da classe aí. Bom, então, mais uma vez, voltando aqui no nosso controlador, basta então eu criar esse método público. Não vou ficar voltando aqui explicando como criar um método. Já viu diversas vezes como se faz. Então aqui o método index, que vai ser responsável por abrir a primeira página ali no meu sistema. Aqui não vai receber nenhum parâmetro e o retorno aqui pode ser void. Se eu salvar agora, perceba que eu não tenho nenhum erro, ou seja, eu criei a minha primeira rota. Então, recapitulando aqui, que isso é importante. Então, aqui, meu sistema de rota, eu defini a pasta aqui, que vai conter os meus controladores através do meu namespace. Então, defini aqui o meu namespace, poderia estar em outras pastas, em outras nomenclaturas, não sei qual é o namespace que você escolheu, mas enfim, aqui você vai definir o namespace. Então, dentro da pasta que tiver esses controladores seu, você vai criar aí a rota através do método estático. Por exemplo, no nosso caso agora, somente métodos get, vai trabalhar com métodos post mais adiante. Então, primeiramente você define uma rota, um nome qualquer. Esse nome pode ser qualquer um. Em seguida, você vai
definir aqui o nome do controlador, ou seja, da sua classe, vai colocar um arroba e vai criar aí o método. E por último, você dá aqui o start. Então, entendida essa parte, voltando lá no nosso site controlador, aqui você pode exibir o que você quiser. Então, eu vou dar simplesmente aqui um eco, por exemplo, página index, ou página inicial, enfim. E vou dar aqui Ctrl S para salvar. Então, aqui você pode exibir aí um template, você pode incluir aí um template, um arquivo. Então, a partir desse momento, você já começa a ter uma ideia aí de uma estrutura MVC e de um sistema sendo construído. Então, para a gente fixar aqui esse aprendizado, vamos criar aí mais uma rota. Então, rapidamente aqui, ó, vou voltar aqui. Então, para a gente criar a rota bem simples, né? Simpler, router. Então, método get, por enquanto. E vou criar uma rota aqui, por exemplo, blog. Lembrando de colocar a rota raiz aqui, tá? Por enquanto. Então, blog barra, colocar aqui sobre. E aqui, como segundo parâmetro, vou colocar então o nosso controlador. Vai ser o mesmo controlador. Poderia ser outro controlador, se você quiser. Até recomendo que teste. Então, controlador, arroba e o método. Vou colocar o método com o mesmo nome, sobre. Então, salvo aqui. Se eu tentar acessar ali, obviamente, então, sobre, dou um Enter. Então, tem um erro falando que o método, seja o método, não existe lá. Então, vamos lá, vamos criar esse método rapidamente aqui. Então, pfn, então, sobre, nenhum parâmetro. Retorno aqui pode ser void. E vou dar um eco aqui, página sobre, ponto e vírgula, salvo. Então tem ali, ó, página sobre. Então perceba como é simples trabalhar aí com Simple Router, criar suas rotas. E o nome que você dá para a rota aqui, ele não precisa ser necessariamente o nome que você dá aqui no método. Aqui você poderia, por exemplo, colocar sobre, aqui é nós. Então aqui voltando, você vai lá e coloca sobre nós, dá um Enter e você tem ali o mesmo resultado. Tudo bem? Então testa aí depois com diversas outras rotas. Aqui, como eu falei, inicialmente está aqui, ó, blog barra, e aqui está blog barra. Isso aqui é algo muito comum para a gente ficar utilizando o tempo todo. Então, o que eu costumo fazer? Você pode ficar repetindo aí blog, 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 ou o nome da pasta, obviamente, que você está utilizando aí o sistema, mas eu gosto de criar aqui em configuração, eu gosto de definir aí uma constante para me utilizar lá. Então, aqui eu coloco, por exemplo, define. Vou definir aqui uma constante que eu vou dar o nome dela de URL underline site, ou você pode colocar URL base, enfim, que você quiser. Então, aqui o parâmetro dela, eu coloco aqui blog barra, ponto e vírgula aqui. Por que eu faço isso? Porque como eu posso utilizar esse projeto em diversos outros, eu venho aqui e mudo somente as configurações aqui. Eu não preciso ficar repetindo, mudando em mais de um arquivo. Então, salvei aqui, volto lá no meu arquivo rotas, e aqui basta eu chamar diretamente aqui, então, a minha constante, neste caso, URL site. E aqui embaixo a mesma coisa, então aqui eu coloco a constante URL site, ponto aqui para concatenar aqui. Então agora eu não preciso mais utilizar blog e salvo. Então eu tenho o mesmo resultado, só que agora página sobre aqui, apagar aqui, entro na página index. Então percebe que agora eu tenho os mesmos resultados, muito mais simplificado. Então essa é a forma também que eu gosto de utilizar, mas como sempre, utilize aí da forma que você achar melhor. Então espero que você tenha entendido aí o quanto é simples você criar rotas e trabalhar aí com as URLs amigáveis, tá? A gente vai ver rotas também mais adiante, obviamente, com a utilização de parâmetros. Aqui nós estamos criando rotas simples, apenas para a gente ter aí essa primeira introdução, ou seja, esse primeiro conhecimento aí sobre rotas e sobre como nós podemos chamar aí os métodos e já começar a dar uma cara de sistema aí para o nosso sistema. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.